O Vaticano é o menor país do mundo, um dos países mais visitados do mundo. O Vaticano tem todo o seu território dentro da Itália. O tamanho do Vaticano é apenas 44 hectares. Para você ter uma noção, Palácio de Versalhes tem quase o dobro do tamanho do Vaticano. Como é que o Vaticano tem esse tamanhozinho e é o país mais importante para o mundo católico? Eu acho que eu vou chocar muitos de vocês, mas o Vaticano só existe e é um país por causa dele, Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália. Não é mentira. Eu sei que é muito difícil acreditar que um ditador fascista e cruel como ele, que é odiado por muitos, é o responsável pela existência de um dos países mais queridos e visitados da história. Até eu fiquei chocado quando descobri isso. Vem comigo que eu vou explicar a vocês um pouco da história da Itália e por que Mussolini é o motivo do Vaticano existir. Vamos ter que voltar para meados do século XIX. Naquela época, o país que hoje conhecemos como Itália era um conjunto de vários estados papais, que, para quem não sabe, era um conjunto de estados que tinha apenas um chefe de estado e governo. Sabe quem é? Óbvio que eu já falei, né? O Papa. E em seu auge, os estados papais cobriam maior parte da Itália central. Fora isso também, havia também alguns reinos lá perto da área. Um deles era o reino de Nápoles. E também tinha outro reino que, por favor, memorize esse reino, por favor. O reino da Sardenha. É graças ao reino da Sardenha que a Itália existe. Eu vou explicar agora. Naquela época, o reino da Sardenha tinha como seu rei Victor Emanuel II. Na época em que ele era rei, a Itália era uma monarquia semi-constitucional. O que eu quero dizer com semi-constitucional? Ele tinha um certo poder, no entanto, a Itália tinha um parlamento e um primeiro-ministro. E na época que isso tudo estava acontecendo, o primeiro-ministro da Itália se chamava Camillo Cavour. Cavour tinha vários planos para o reino da Sardenha. Entre eles estava conquistar os inúmeros territórios que falavam italiano, o Grão-Ducado da Toscânia, o reino das duas Sicílias, incluindo os estados papais. Além disso, o reino da Lombardia e Vêneto. E qual era a intenção dele conquistar todos esses territórios, que todos falavam italiano, unir tudo em um país só. E qual era o nome desse país? Itália. Mas obviamente, devido ao pequeno tamanho da Sardenha, Cavour sabia que ele não ia conseguir fazer tudo isso sozinho. Então ele pediu ajuda a um certo alguém lá na França. Um certo alguém que já estava bem poderoso e estava tentando trazer de volta a glória do seu tio. Só porque eu falei tio e você entende muito sobre a história da Europa, então você já deve saber quem é. Sabe quem é esse cara? Napoleão III. O sobrinho de Napoleão Bonaparte, que, eu devo falar, bagunçou a Europa em níveis nunca vistos antes. Ele pediu ajuda ao Império Francês, pois o Império Francês naquela época estava buscando expandir sua influência e enfraquecer a influência do Império Austríaco. Então Cavour chegou carinhosamente a Napoleão e falou: por favor, eu gostaria de sua ajuda para unir a Itália, incluindo conquistar a Lombardia Vêneto, que faz parte daqueles que vocês querem tanto diminuir a influência. Isso com certeza acabaria com a influência deles. Napoleão III topou com a ideia. E aí o que é que aconteceu? Surgiu a Segunda Guerra de Independência Italiana, que foi travada entre o Império Francês, junto com o Reino da Sardenha, contra o Império Austríaco. E a guerra resultou na vitória dos franceses e do Reino da Sardenha. No final, o Reino da Sardenha anexou o Reino da Lombardia e Vêneto. E a Áustria foi significantemente enfraquecida. Mais tarde, o imperador da Áustria teve até que assinar uma constituição que diminuía seu poder. A Hungria foi dada mais autonomia, o que transformou o Império Austríaco no Império Austro-Húngaro. Voltando para a Itália. Mas você acha que acabou aqui? Acabou não, meu amigo. Você entendeu não? Ele queria conquistar toda Itália, não é só o norte não. Então, quando ele conquistou o reino da Lombardia e Vêneto, ele não parou por aí não. Ele invadiu os inúmeros ducados e pequenos estados italianos, que eu havia mencionado, invadiu o Grão-Ducado da Toscânia, uma parte dos estados papais, e a sua maior vitória foi conquistar o reino das duas Sicílias.
Depois que isso aconteceu, o rei das duas Sicílias, Francisco II, foi obrigado a abdicar do trono e fugir do país dele. O reino das duas Sicílias deixou de existir e em 1861 o reino da Itália foi declarado e Victor Emanuel II, rei da Sardenha, foi coroado rei da Itália. Lembra que eu falei para vocês que eles invadiram um pedaço dos Estados Papais? Pois é, eles não conquistaram tudo. Agora os Estados Papais só sobravam um pouquinho só do território e Roma ainda era a capital. Aqui está a maior loucura. Os italianos queriam que Roma, a capital dos Estados Papais, fosse a capital do Reino da Itália. Então o que é que aconteceu? Isso colocou o Reino da Itália e os Estados Papais em direto confronto. Para transformar Roma na capital, eles teriam que conquistar o que restava dos Estados Papais. No dia 20 de setembro de 1870, o Reino da Itália invadiu o que sobrava dos Estados Papais. E em pouco tempo, eles conquistaram os Estados Papais. Os Estados Papais, que tinham mais de 1000 anos de existência, deixaram de existir e foram absorvidos no novo Reino da Itália. E a Itália proclamou Roma como a capital do Reino da Itália. Papa Pio IX, quando Roma foi capturada, ele se recusou a sair do Vaticano, se autodeclarando prisioneiro no Vaticano. De 1870 até 1929, nenhum papa, nem mesmo os que sucederam o Papa Pio IX mais tarde, foram declarados chefe de Estado. Eles eram figuras religiosas tendo que obedecer às leis da Itália naquela época, entendeu? No entanto, eles ainda eram papas, eles ainda tinham os títulos, eles ainda tinham certos direitos. Isso é porque mesmo depois que os estados papais foram abolidos, a Igreja Católica em si não foi perseguida. Pelo contrário, a Igreja Católica era a religião principal do Reino da Itália. A família real italiana inteira naquela época era tudo católica. Agora vamos ter que ir para 1923. Uma coisa chamada Marcha em Roma aconteceu, que foi quando um grupo chamado Black Shirts, que era liderado pelo fascista Benito Mussolini, decidiu fazer uma marcha em Roma, o que eventualmente levou aos fascistas tomarem o poder na Itália. O rei da Itália naquela época, Victor Emanuel III, neto de Victor Emanuel II, que foi o rei da Sardenha que fundou a Itália, pensou em declarar estado de emergência, porém ele mais tarde decidiu proclamar Mussolini primeiro-ministro. Você vai ver mais tarde o quanto burro foi esse coroa em proclamar Mussolini primeiro-ministro. Depois que Mussolini virou primeiro-ministro, ele não começou como Mussolini, que todo mundo pensa, eu vou conquistar todo mundo, sei lá o quê. Não, ele até que tentou melhorar um pouco a Itália. Obviamente, ele destruiu a democracia, baniu partidos políticos, sei lá o quê, mas ele até que tentou fazer um bem para a Itália. Ele começou a industrializar mais o país, acabar com a pobreza, sei lá o quê, e até que deu certo. A Itália começou a se desenvolver melhor naquela época. Ele também queria resolver a tensão existente entre a monarquia e a Igreja Católica, pois, como eu havia falado para vocês, naquela época o Papa e a família real da Itália ainda não se davam bem. No dia 7 de junho de 1929, Mussolini resolveu pôr um fim à tão chamada questão romana, que é a questão lá sobre Roma sendo a capital do Reino da Itália ou do Vaticano, entendeu? Ele falou o seguinte pro Papa, que o Papa parasse de criticar o governo fascista, parasse de criticar a monarquia, e em troca eles iam dar um pequeno pedaço de território italiano pro Papa. E que pedaço de território é esse? O que hoje é o Vaticano. O Tratado de Latrão é assinado, que oficialmente dá independência ao Vaticano e o Papa como seu chefe de Estado. E Roma continuou sendo a capital do Reino da Itália. Mais tarde, aconteceu várias outras coisas. Uma delas, a Segunda Guerra Mundial, onde a Itália entrou do lado da Alemanha depois, vendo que os aliados estavam invadindo a Itália, o rei da Itália tirou Mussolini, mudou a Itália de lado, só que a Alemanha invadiu a Itália, teve a guerra lá na Itália. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, a Itália ficou completamente devastada. Tudo culpa de Mussolini, né?
E muitos italianos viram, sabe quem como responsável por Mussolini ter chegado ao poder? O rei da Itália. Então, um ano depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, eles decidiram fazer um referendo para ver se a Itália continuaria uma monarquia ou viraria uma república. Victor Emanuel II, vendo que ele estava impopular pra caramba, abdicou do trono em favor de seu filho, que virou Humberto II da Itália. Porém, um mês depois da coroação de Humberto I, o referendo chegou. 54% a favor da Itália virar uma república e 46% a favor de permanecer a monarquia. Depois disso, a monarquia italiana foi abolida. No entanto, o Vaticano continuou. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Vaticano tecnicamente é uma monarquia. E Mussolini, que devolveu ao Papa um estado e destruiu a Itália de várias outras formas, como é que ele acabou? É isso, bota aí nos comentários. O que é que você acha disso? De um dos maiores ditadores da história ser o motivo da Igreja Católica ter um estado hoje. É isso, tamo junto e falou!